Então, hoje vamos falar da nossa Parashat Shavua, Parashat Terumá. Muita gente acha que é o terror dos palestrantes, porque o que a gente vai falar dessa Parashat? Uma Parashat que fala inteira sobre o Mishkan, sobre o nosso templo móvel, que o povo judeu construiu quando eles estavam no deserto, e a gente já não tem mais pelo menos quase 2.000 anos, a gente já não tem mais o nosso Beit HaMikdash, mas o Mishkan, quando eles entraram na terra de Israel por algum tempo, o Mishkan ainda ficou em alguns lugares diferentes e depois acabou o Mishkan. Então, o que a gente vai falar? Uma paraxá inteira, a verdade que a gente vai ver que não é só uma paraxá, a gente vai ter mais de 4 paraxot inteiras dedicadas ao Mishkan, as roupas do Kohen Gadol. Então, a gente precisa entender que essa mensagem, Deus, ele já sabia que a gente não vai ter por um bom tempo o nosso Beit HaMikdash, que a gente não vai ter o serviço dos Kohanim. Se mesmo assim Deus ele gravou tantas parashiot falando sobre o Mishkan, é porque também para a nossa vida isso traz lições incríveis e Bezrat Hashem, a gente, mesmo que não tem fisicamente o nosso Mishkan, fisicamente o nosso Beit HaMikdash, mas os ensinamentos dessa parashá a gente vai levar para a nossa vida, para a gente poder ter o mérito de reconstruir e vamos ainda ter o mérito em vida de poder ir lá para Jerusalém para ver o nosso Beit HaMikdash reconstruído. Uma boa parte da reconstrução a gente já começou na aula de ontem, a gente falou sobre Shmirat HaLashon, cuidado com as nossas palavras, cuidado com o Lashon Hará. Se o Lashon Hará foi o que destruiu o nosso Beit HaMikdash, o cuidado com a fala é o que Bezrat Hashem vai reconstruir para a gente vai ver hoje na nossa aula como ele era bonito, o nosso Mishkan, como o Beit HaMikdash, ele era maravilhoso, feito com os utensílios, todos eles com ouro, as paredes revestidas de ouro. A gente vai ter, se Deus quiser, a gente vai ter o mérito não só de ver o nosso Beit HaMikdash reconstruído, a gente vai ter o mérito de participar, de poder ter, como a gente falou na aula ontem, de poder ter a nossa plaquinha como doadores da construção do nosso terceiro Beit HaMikdash, quando a gente conseguir fechar nossa boca e não fazer fofoca, e não fazer Lashon Hará, e não ficar gastando nosso tempo falando das coisas que não devem ser faladas. Então, vamos começar. A gente vai tentar trazer um pouquinho também dos Midrashim. Tem muitos Midrashim interessantes aqui nessa Parashá. Vamos começar a ler comecinho dessa Parashá. A Parashá começa falando Vaidaber Hashem el Moshe lemor, e disse Hashem para Moshe, ele vai dar uma ordem, um comando para Moshe Rabbeinu. Vamos só diferenciar, a gente falou que muitas parashiot, elas vão falar sobre o Mishkan, mas em especial a Parashat Terumá, ela vai falar do comando de Deus, ainda não é a construção propriamente dita. Depois vai vir a Parashat Tetzaveh, que vai falar sobre o comando de fazer a roupa dos Kohanim. Depois disso vem a Parashat Kitissá, que vai falar sobre o bezerro de ouro. A gente vai fazer uma conexão entre essas parashot. E, finalmente, a Torá vai voltar para o assunto do Mishkan, que são as parashot Vayakel e Pekudei. Aí sim é a construção, não só o comando de Deus, mas o povo judeu vai fazer a vontade de Deus, vai construir esse Mishkan. Então, Deus aqui nessa parashá são os comandos de Deus para Moshe. Daber Bnei Israel, a primeira coisa, obviamente, para a gente construir o Mishkan, precisa de materiais. Deus poderia ter mandado, como assim os nossos sábios falam, tem uma das opiniões que o nosso terceiro Beit HaMikdash, ele vai vir pronto do céu. Então, da mesma maneira que com fogo ele foi destruído, com fogo ele vai ser reconstruído. Deus poderia também, tantos milagres, não caía o man, ele não caía do céu, o Mishkan também podia cair do céu.
mas Deus ele não quer. Ele quer que o povo judeu participe nas doações. Então, esse é o primeiro comando para que o povo eles tragam os materiais. Vai kulitrumá. Então, peguem para mim uma porção metkol ish asher idveinu libó, de cada pessoa que o coração dela for um coração voluntário. Essa doação aqui em especial não é uma doação obrigatória. Cada um doa se quiser e cada um doa quanto quiser para a construção do Mishkan. A verdade é que se repete aqui no comecinho dessa paraxá 3 vezes a palavra trumá. Não só trumá, trumati, ela 3 vezes em formatos diferentes ela vai aparecer, mas com esse conceito da trumá, da doação de uma porção para Deus. Por que aparece 3 vezes? Os nossos sábios falam que existiam 3 doações que o povo judeu fazia. Uma doação é a doação do mahatzita shekel, aquela moeda de prata de meio shekel que era doado, e essa prata que foi doada, ela vai ser usada para as bases do Mishkan. A gente sabe que o Mishkan, a gente vai explicar um pouquinho os detalhes de como funcionava a estrutura do Mishkan e os utensílios, mas as bases onde se apoiavam as tábuas de madeira que fazem a parte do Ohel Moed, que é aquela tenda central onde ficam os utensílios mais importantes. Então, essas tábuas são apoiadas em sapatas, em uma fundação de madeira de prata. Esse mahatzita shekel, que era doado, essa moeda de prata de meio shekel, foi usado para fazer essa fundação, essa base de sustentação do Mishkan. Depois disso, tem um segundo mahatzita shekel, mais uma doação de meio shekel. Essa doação é uma doação anual. Todo ano era feito a doação desse meio shekel. Para que ele era usado? Ele é usado para manter os serviços do Mishkan, em especial o serviço dos korbanot. Então, isso depois, todos os anos também, no Beit HaMikdash, o povo judeu participava. Porque quando a gente fala de korbanot, isso tem que estar muito claro. Isso foi um erro que muitos anos na minha vida eu não entendia. A gente tem um korban, por exemplo, que é o korban tamid. É um korban que é oferecido todos os dias, uma vez na parte da manhã e uma vez no final da tarde. Que isso é representado hoje em dia pela nossa reza da manhã e a nossa reza da tarde. A reza da noite não tinha nenhum korban que é paralelo à reza da noite, mas as partes internas dos animais que eram oferecidos eram colocados no altar e passavam a noite inteira no altar queimando. Isso seria a nossa reza do Arvi. Então, eu sempre pensava que todo o povo judeu, todos os dias, tem que levar um korban de manhã e um korban à noite. Quer dizer, imagina quantos animais uma pessoa precisaria ter. Ele vai, por ano, gastar, vai ter que oferecer mais de 700 korbanot. Não é isso. Por muito tempo eu me enganei nesse conceito. A verdade é que tem 2 tipos de korbanot. Existe o korban que é individual. Por exemplo, quando uma pessoa faz certos tipos de transgressão, ela precisa levar um korban, que é o korban hatat, é o korban pelo erro que ela cometeu, pela expiação do erro que ela cometeu. Um outro korban é o korban todá, alguém que passou por um perigo de vida e sobreviveu de uma maneira meio milagrosa, ela tem que agradecer a Deus oferecendo um korban. Isso é um korban particular. Mas existe também o conceito do korban tziburi, o korban do tzibur, de toda a comunidade, e justamente esse korban tamid da manhã e do final da tarde era um korban tziburi. Então não precisa ninguém, nenhum indivíduo trazer o seu korban de manhã e o seu korban no final da tarde, senão já não ia ter sobrado mais animais no mundo. Mas era oferecido em nome do povo judeu um korban de manhã e um korban no final da tarde. Como que o povo judeu participava desses korbanot, que são tziburim, que são de toda a comunidade, com a doação anual de mahatzita shekel.
esse meio shekel de prata, ele vai manter, com esse dinheiro vão ser comprados os animais que vão ser oferecidos. Então, dessa maneira, todo o povo judeu estava participando no mérito dos korbanot. Então, essas duas doações, elas eram obrigatórias. Todo judeu tem que dar machatzita shekel, meio shekel. Quem tem muito dinheiro não pode aumentar desse valor. Quem tem pouco dinheiro precisa conseguir esse machatzita shekel. Ninguém está isento dessa doação. E a terceira doação, que a nossa Parashá, ela está focando justamente na terceira doação, é uma doação voluntária, doa quem quer, quanto quiser, para a construção do Mishkan. Então, aqui, a gente vai ver uma lista aqui de muitos materiais que eram usados na construção do Mishkan, entre eles, materiais muito caros e, inclusive, materiais raros. A gente vai até ver aqui de onde surgiram esses materiais no meio do deserto, mas isso aqui era voluntário. A grande pergunta é, por que o machatzita shekel ele tem que ser obrigado, enquanto a construção do Mishkan, que parece muito mais importante, isso era voluntário? A gente vai entender o que acontece hoje em dia na grande maioria das instituições de Torá. Quando a gente fala da construção de uma sinagoga, vamos construir um Beit HaKnesset novo, uau, chovem doações, todo mundo quer doar, todo mundo quer participar da construção, a gente quer ver uma nova sinagoga sendo construída, aquela sinagoga com todo esplendor, uma sinagoga maravilhosa. Não faltam doações normalmente para construir uma nova sinagoga. Chovem doações, as pessoas conseguem com facilidade juntar esse dinheiro. Mas depois que a sinagoga está pronta, o funcionamento dela, pagar funcionários, comprar comida, pagar conta de luz, pagar conta de água, aí sim o responsável pela manutenção da sinagoga, esse vai sofrer para conseguir o dinheiro. Então é isso que é representado aqui na construção do Mishkan. Uau, choveu dinheiro, Moshe teve que pedir, parem de trazer, acabou, já chegamos no quanto precisava para a construção do Mishkan. Mas depois, o dia a dia, os korbanot, é o dia a dia do funcionamento do lugar, esse Deus teve que obrigar, é obrigatório, porque se deixar voluntário, ninguém vai trazer. A mesma coisa, as fundações, a gente falou que parte desse machatzita shekel, uma das doações de machatzita shekel, era para as fundações. Enquanto não começou a obra, as pessoas não acreditam muito que realmente vai acontecer. Então, para fazer as fundações, Deus ele obrigou a doação do machatzita shekel. Agora, daqui para frente, para continuar a construção, é voluntário. E a prova que funciona é que Moshe pediu para pararem de doar, porque rapidamente eles já chegaram no objetivo de tudo que eles precisam para a construção do Mishkan. Então, primeiro ponto, olha só que interessante também para a gente pegar para a nossa vida, esse é o foco principal da nossa aula. Como a gente falou, hoje em dia não temos mais o Mishkan, não temos mais o Beit HaMikdash, então vamos trazer dessa parashá para a nossa vida os ensinamentos. Então, o Deus ele pede para Moshe, comande ao povo judeu, vai kuli trumá, peguem para mim a trumá. Aqui os nossos sábios eles já gritam para tudo, a linguagem da Torá está muito esquisita. Quando a gente fala de doações, você está dando alguma coisa. Então deveria estar escrito vai tnuli trumá, deem para mim, não peguem para mim. Quando você pega alguma coisa, você pega para você. Quando você dá para o outro, você noten, não você loqueia. Então, por que está escrito aqui, vai kuli trumá, peguem para mim a trumá, e não vai tnu, e deem para mim a trumá. Então, os nossos sábios, eles explicam para a gente que, na verdade, quando a gente está doando alguma coisa, quem está ganhando de verdade somos nós. Isso vale para uma instituição de Torá, isso vale para um pobre. Quando a gente está ajudando, em última instância,
quem está sendo ajudado de verdade somos nós mesmos. Vem um mendigo na rua, ele pede R$ 2, ele pede um prato de comida. A gente dá esse prato de comida, então o pobre, ele ganha um prato de comida e aquele que fez a doação, essa pessoa, ela ganha o Olam Abá, ele ganha a vida eterna, ele tem um mérito para toda a vida. Já que a gente falou do Mahatzit Shekel, olha só que incrível a palavra Mahatzit. Se a gente pegar a letra do meio, é a letra Tzadik, Tzedaká. Quais são as letras que estão do lado do Tzadik? O Het e o Yud, que formam a palavra Rai. Quem está perto da Tzedaká, ele está vivo, ele tem vida. Ao contrário, quais são as letras que estão longe da Tzedaká? O Mem e o Taf, que formam a palavra Met, morto. Aquele que está longe da Tzedaká é considerado que ele está morto. Olha que interessante, a gente sabe, para quem conhece um pouquinho da geografia de Eretz Israel, a gente tem lá para o norte, a gente tem o lago Kinneret, depois a gente tem o rio que vem descendo e ele vai desaguar no Mar Morto. Então, olha que interessante, lá no lago Kinneret tem peixes, tem vida, no rio também que vem descendo toda a fronteira de Eretz Israel, no rio Iardê, no rio Jordão, também tem vida, também tem peixes. De repente, a gente chega no Mar Morto, não tem vida, não tem nada lá, ele é chamado Mar Morto, porque ele é tão salgado que não tem nenhum ser que aguenta viver naquelas condições. Mas espera aí, a fonte é a mesma, por que as outras águas estão vivas e o Mar Morto ele está morto? Olha que interessante. Se a gente pegar desde lá do norte, todos os lagos e todos os rios, eles recebem a água de algum lugar e eles passam essa água para frente, quer dizer, eles recebem e eles também doam. A mesma coisa vai acontecendo nesse lago, no rio Jordão, ele recebe e ele passa para frente. A única exceção é o Mar Morto. O Mar Morto recebe a água, ele não dá água para ninguém, ele está morto. Aquele que não ajuda, aquele que não dá tzedakah, aquele que é egoísta, esse é considerado pela Torá como morto. E olha só que interessante, a palavra trumá, se a gente rearranjar as letras, forma a palavra ramotar, o excedente, o que a gente tem a mais. A verdade é que todo mundo recebe a mais do que ele precisa, justamente para poder ajudar as outras pessoas. Então, Deus ele vai cobrar a gente de acordo com quanta brachá a gente recebeu, proporcionalmente, a gente tem que passar isso para frente, ajudar mais. Quanto mais brachá eu tenho na vida, quanto mais excedente eu tenho, maior tem que ser a minha trumá, a minha doação para ajudar as outras pessoas, para sustentar aquele pobre com dificuldade. Assim, uma vez, o Turnus Rufus, que era um pensador dos romanos, ele foi perguntar para o Rabi Akiva, falou, Rabi Akiva, vocês não acreditam que Deus ele é onipotente? Por que ele não sustenta os pobres? Por que ele não manda dinheiro, comida para todos os pobres? Responde o Rabi Akiva, porque Deus quer dar mérito para os ricos, para eles poderem escapar do Dina Shel Gehinom, eles poderem escapar do julgamento lá no Gehinom. Então, a verdade é que quando a gente está doando, vai rulir, quem está recebendo de verdade é o doador, não é o receptor. Quanto mais a gente doar, quanto mais a gente ajudar, no fundo, a gente está recebendo. Uma história muito bonita, escutei uma vez de um grande milionário judeu, da família Rothschild, e certa vez chegou aos ouvidos, até mesmo do reinado lá na Inglaterra, que ele tinha uma fortuna talvez até maior do que a fortuna da família real. Isso incomodou a família real, então o Rothschild ele foi convocado para escrever quanto realmente ele tem de bens. Então ele falou, olha, eu preciso de um tempo para fazer toda a contabilidade, e ele preparou um caderno com todo o dinheiro que ele tinha, e ele apresentou para a família real. Então a família real falou, olha, realmente é uma quantia alta, mas a gente tinha escutado muito mais do que isso. É tudo isso que você tem?
Ele falou, sim. Falou, mas a gente escutou que você nos bancos, você tem muito mais. Falou, não, você não me perguntou quanto eu tenho nos bancos. Vocês me perguntaram quanto eu tenho. O que eu doei, isso eu tenho para sempre. O dinheiro que está no banco, o banco pode quebrar, eu posso ser assaltado, pode acontecer tanta coisa. Esse dinheiro não é meu. Aqui nessa lista está todo o dinheiro na minha vida que eu dei de doação, que eu ajudei outras pessoas. Esse dinheiro é o que eu tenho de verdade. Esse dinheiro é o que a gente vai levar para a eternidade. A gente vai transformar o mundo material no mundo espiritual. E a verdade é que isso é o que representa o nosso Mishkan. O que é um Mishkan? É uma construção material. A gente vai usar bens do mundo material para transformar isso numa residência, numa morada de Deus. Esse é o nosso propósito no mundo material. Usar aqui o mundo material para transformar a nossa vida, a nossa casa, nosso próprio corpo numa morada de Deus. Quando a gente usa o mundo material da maneira completa, a gente está se transformando num Mishkan. E é interessante que a linguagem que a Torá usa, a Torá fala, construam para mim um Mishkan, veshachanti betoham, e eu vou morar dentro deles. Deveria estar escrito, eu vou morar dentro dele, construam para mim um santuário, e eu vou morar dentro desse santuário. Não, construam para mim um santuário e eu vou morar dentro deles, dentro de cada pessoa que se transformar em um santuário ambulante, a gente viver de acordo com as leis da Torá, que ensinam a gente a como usar o mundo material da maneira completa. Então a gente está se transformando também num Mishkan, num lugar onde reside a presença de Deus. Então, vamos ver aqui a lista dos materiais que começa na nossa paraxá. Vezot trumá asher tikhu meitam. E essa vai ser a doação, essa vai ser a porção que você vai recolher do povo judeu. Zahav, vahesev, veneroishes. Começa na lista materiais nobres, metais muito caros, o ouro, a prata, o cobre, o tchelet, ve'argaman, ve'tolat shani, ve'shesh, ve'izim. Agora vem uma segunda leva aqui, que são tecidos. Então, alguns tipos de lã, a lã tingida de tchelet, que é aquele azul celeste, que era extraído de um peixe, de um anfíbio, que até hoje em dia a gente perdeu a transmissão oral e a gente não sabe exatamente como era obtida essa coloração, mas com certeza é uma lã muito cara, porque era uma tinta difícil de ser conseguida, era uma tintura rara. Depois argaman, que é uma lã tingida de um roxo, de púrpura. Tolat shani é uma lã tingida de vermelho. Tolá significa um verme, provavelmente algum animal do estilo da colchonilha, que é usado hoje em dia nas comidas não kasher. Elas são esmagadas, é uma praga agrícola que é usado, é esmagado, e disso é extraído a tintura vermelha. Então, aqui também é algum tipo de verme que tem essa coloração vermelha para tingir de vermelho essa lã. Veshesh, também o linho, veizim, e o pelo de cabra. Então, isso vai ser usado para fazer as coberturas que tinha no Mishkan. Veorot eilim madamim, também vai ter o couro de carneiro tingido de vermelho. Veorot hashim, e o couro de um animal extinto chamado tahash. Interessante que o Midrash fala que era um tipo de unicórnio. Então a gente acha que os unicórnios eles são só das historinhas, das fábulas aí de princesas encantadas, mas o Midrash ele traz para a gente que era algum tipo de unicórnio que tinha uma pele, um couro que era multicolorido, que era muito bonito, e ele só existiu naquela época justamente para que a sua pele, o seu couro, fosse usado na construção do Mishkan. Veatzei shitim, e madeiras de acácia, um tipo de cedro. Shemen lamaor, também era o azeite para o acendimento da menorá. Então, aqui depois, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho do processo
de fabricação desse shemen. Na verdade, que na festa de Hanukkah a gente comentou um pouquinho a pureza que tinha que ser esse shemen lamaor, esse azeite que era da primeira gota só que saía da azeitona, que a gente chamaria hoje em dia do azeite extra virgem. Tem que ser muito puro para o acendimento aqui da menorá, o acendimento diário da nossa menorá, bessamim, todos os tipos de especiaria, lechem na mishra, para fabricação do óleo de unção, que era usado para ungir. A gente sabe que os koanim, para começarem a servir, eles têm que ser ungidos. Também todos os utensílios do Mishkan, eles foram ungidos quando teve a inauguração do Mishkan. E a gente sabe que os reis de Israel, eles também passavam por esse processo de unção. E daqui que vem o nome Mishra, é a mesma raiz da palavra Mashiach. Mashiach, Bezrat Hashem, começamos a aula falando aqui que Bezrat Hashem vamos ter um ano com 2 meses de Adar com alegria, vai ser o ano da vinda do Mashiach, Bezrat Hashem. Então, Mashiach é literalmente o ungido, não significa o salvador. Mashiach significa ungido. Por quê? Porque o Mashiach ele vai ser o Melech Israel, ele vai ser o rei de Israel, e parte do processo para ele se tornar o rei ele vai ser ungido. Por isso que aqui o nome Shemen HaMishra, que é o azeite, o óleo de unção, Veliktor Tassamim, e também as especiarias para fazer o incenso. Um dos utensílios do Mishkan justamente é o Mizbeach HaZahav, um pequeno altar de ouro, aonde eram oferecidos incensos para Deus. Então, tem aqui a doação de todas as especiarias para serem oferecidas aqui no Ktoret, nesse incenso que também era feito diariamente. Fora isso, olha só que interessante, no final dessa lista, o que a gente percebeu até agora? Que começou com os materiais mais caros, quer dizer, com os metais mais nobres, o ouro, a prata, o cobre. Depois começou com lãs, não é que a lã é cara, mas a tintura era difícil de conseguir, então isso também tornou esses materiais caros. Depois falou sobre madeira, depois falou sobre os azeites e, por último, falou sobre as especiarias. Então a gente percebe que o valor está diminuindo. Mas, olha o que chama a atenção, qual é o último? Aqui tem uma lista de 13 materiais que foram doados. O último aqui da lista dos 13 materiais é Avnei Shoyam ve Avnei Miluim, pedras preciosas. Para onde foram usadas as pedras preciosas? O Kohen Gadol, ele tem um peitoral, uma das 8 roupas. Isso a gente vai falar, Bezrat Hashem, um pouquinho mais na Parashá da semana que vem, a Parashá Tetzaveh. Então, o Kohen Gadol, ele usa esse peitoral com 12 pedras preciosas. Cada pedra preciosa está associada com uma das 12 tribos de Israel. Então, e também ele tem um suspensório que tem pedras preciosas com o nome das 12 tribos, 6 tribos de um lado e 6 tribos do outro lado dos suspensórios, para que sempre quando o Cohen ele vai servir Deus, o nome das tribos de Israel seja lembrado perante o Criador do mundo. Então, aqui a gente sabe que pedras preciosas são até mais caras do que o ouro. Então, peraí, se está em ordem de valor, por que as pedras preciosas elas estão aqui em último da lista? Então, os nossos sábios explicam que, na verdade, quando foi aberto a doação, então todo mundo do povo queria doar. Naquela época, cada uma das tribos tem um nasci, tem o chefe, que seria o presidente de cada uma das tribos. Os Nessiim eram homens muito importantes, eram normalmente homens muito ricos. O que os Nessiim falaram? Falaram, olha, Moshe, em vez da gente doar agora, vamos fazer o seguinte, deixa o povo doar, o que faltar a gente completa. Pode deixar com a gente, deixa o povo doar tudo que eles puderem doar, e o que faltar, tudo que faltar, a gente completa. A priori, parece uma atitude maravilhosa. O sonho da minha vida é achar um doador desse. Olha, Rabino,
vai lá pedir para os doadores, o que faltar para fechar teu mês, eu vou cobrir aqui. Estou procurando até hoje um doador desse, ainda não encontrei. Mas olha que interessante, parece o sonho de qualquer pessoa que é responsável por manter alguma instituição, encontrar um doador desse. Então vieram aqui os Nessiim, cola cavado. Moshe, o que faltar? Estamos falando aqui de coisas muito caras, uma quantidade gigantesca de ouro, de prata, pedras preciosas, coisas muito caras. Eles estavam dispostos a doar quanto faltar. Olha, se faltar 300 quilos de ouro, a gente vai botar esses 300 quilos aqui. Então, aparentemente, é uma atitude louvável, é uma atitude muito bonita. Mas os nossos sábios, eles explicam que tiveram dois erros muito grandes na atitude dos Nessiim e eles acabaram sendo castigados. Uma das características mais importantes de um Yehudi se chama Zrizut, se chama agilidade. A pessoa, ela tem uma mitzvah na frente dela, vai cumprir a mitzvah, não deixa para depois. Da mesma maneira, se eu vejo uma nota de dinheiro, olha, está lá na rua, tem uma nota de $100. Ah, deixa, depois eu pego. Ninguém faz isso, porque a gente sabe que vai perder essa nota. Por que com mitzvot a gente deixa para depois? Olha, terminou de comer, vamos fazer o Birkat Hamazon. Ah, depois eu faço. O que acontece? 5 horas depois a pessoa lembra que perdeu o Birkat Hamazon. Então, com mitzvot, a gente acaba não aproveitando. Isso vem do lado da preguiça. Então, o contrário de Zrizut é Atzlut, a preguiça do ser humano, deixar as coisas para depois eu faço, depois eu vejo. Isso leva a pessoa a perder mitzvot na vida. A característica principal de um tzadik é a Zrizut, é a agilidade, ele correr atrás para cumprir a vontade de Deus o mais rápido possível. Então, aqui, os Nessiim, eles tiveram aqui, não parece uma atitude bonita. Olha como o Yetzer Hará engana a gente. A nossa má inclinação faz com que a gente pense que é uma mitzvah, quando na verdade é uma transgressão. Parece que é um ato de altruísmo, um ato de doação. Não, é na verdade o Yetzer Hará da preguiça. O que eles deveriam ter feito? Olha, Moshe, a gente já quer fazer uma doação, está aqui uma doação nossa, deixa o povo doar, se faltar mais alguma coisa a gente completa, mas já começa, já faz a tua parte para realmente poder participar. Na prática, o que aconteceu? Quando eles foram doar, acabou, Moshe falou, parem de doar, não precisa de mais nada. Os Nessiim falaram, peraí, Moshe, mas a gente não doou ainda. Mas acabou, desculpa, não falta mais nada. Então, vocês perderam a mitzvah. Imagina que desespero. Se a gente tivesse agora, veio um anúncio aqui, chega o Eliyahu Hanavi, ele vem anunciar, o Mashiach está chegando, estou juntando dinheiro para a construção do terceiro Beit HaMikdash. Uau, que oportunidade de ouro! Imagina perder isso, imagina como ficaram os Nessiim destruídos, quando não podem mais participar da mitzvah. Eles fizeram tchuvá, eles se arrependeram de uma maneira tão profunda que Deus falou para eles, olha, vocês podem doar. Até agora ele não tinha pedido as pedras preciosas, então quem doou as pedras preciosas justamente foram os Nessiim, e eles vieram fazer isso com alegria. A gente vai ver que o principal concerto dos Nessiim foi na inauguração do Mishkan. Eles correram para trazer oferendas para a inauguração do Mishkan, porque eles aprenderam aqui na doação que se você não tem Zrizut, se você não corre, se você não aproveita o momento, você acaba perdendo mitzvot e acaba perdendo oportunidades. Então, o primeiro erro deles foi atzlut, preguiça. Preguiça leva a gente a se afastar dos caminhos corretos. Segundo grande erro aqui que eles acabaram cometendo, qual a frase que eles falaram? Olha, Moshe, recebe tudo que o povo quiser doar, o que faltar a gente cobre. Espera aí, vocês ainda não entenderam. Quando é para fazer a vontade de Deus, Deus não precisa da ajuda de ninguém.
o que a gente tinha falado, Deus, se ele quisesse, da mesma maneira que tem opiniões que o terceiro Beit HaMikdash vai vir pronto, o Mishkan podia vir pronto, mas Deus quer dar para a gente o mérito de construir. Então, ele deu para as pessoas o mérito de participar, mas não tem falta quando Deus quer fazer alguma coisa. Kama shluchim yesh lamakom. Deus tem o mundo inteiro à sua disposição para cumprir a vontade dele. Não falta nada para Deus. Então, não ache que Deus depende de você. Se você achar que você é indispensável, então não deixe os outros e depois eu faço o que faltar. Para Deus não falta nada. Deus te dá a oportunidade, faz agora, aproveita a oportunidade, senão você pode perder essa oportunidade para sempre. É por isso que os materiais eles estão em ordem, não só ordem monetária. Quanto mais puro é a doação, então ela vem na frente. Quer dizer, para doar materiais caros, você precisa de mais coração ainda para se desapegar desse tipo de coisa. Mas olha que interessante, aqui, por mais que são materiais muito caros, essas pedras preciosas, essa doação ela veio manchada. Ela veio manchada com um pouco de preguiça, ela veio manchada com um pouco de arrogância, que Deus precisa de mim, Deus não precisa de você. O que faltar para Deus eu cubro. Deus não precisa de nada, Deus é perfeito, Deus é completo, a gente precisa, não ele precisa da gente. Então, é uma doação que veio um pouco manchada, por isso que aqui na lista das doações, as pedras preciosas, elas vêm por último. Aqui uma grande pergunta, da onde surgiram todos esses materiais? Se eles estão no deserto, no meio do nada? Talvez um dos materiais aqui que mais chamam a atenção são as madeiras. A gente falou que a estrutura do Ohel Moed, daquela tenda central, onde dentro dela vai ficar o Aron HaKodesh, que é a arca sagrada, vai ficar a menorá, vai ficar a Shulchan, aquela mesa com os 12 pães, os Lechem Apanim. Então, essa estrutura era feita com algumas tábuas de madeira. Da onde surgiu? Aonde tem cedros no meio do deserto? Olha o que o Rashi explica para a gente, que, na verdade, o Yaakov Avinu, quando ele desceu para o Egito, quando ele foi se encontrar com o Yosef, no seu nível de profecia, ele já sabe todo o futuro, ele já sabe que o povo judeu vai ser escravizado, ele já sabe que Deus vai libertar o povo judeu, e ele já sabe que o povo judeu no deserto vai precisar de madeiras para construir o Mishkan. Então, olha que incrível, quando Yaakov Avinu ele desceu para o Egito, ele já plantou esses cedros e ele avisou para os filhos, para os descendentes dele, quando vocês saírem aqui do Egito no futuro, levem com vocês esses cedros, porque vocês vão precisar dos cedros no deserto. Olha que interessante, por que Deus ele fez dessa maneira que o Yaakov Avinu ele plantou os cedros enquanto ele ainda estava no Egito? Quando o povo judeu estava na escravidão, imagina o desespero, imagina a falta de esperança, a falta de motivação. O povo achava que nunca mais a gente vai conseguir sair daqui, o povo devia estar desanimado. Qual era a motivação deles? O que fazia com que eles não entregassem os pontos? Eles olhavam para aquelas árvores de Yaakov Avinu. Olha, o nosso patriarca Yaakov, ele plantou essas árvores, ele garantiu para a gente que um dia a gente vai ser salvo por Deus e a gente vai levar essas árvores lá para o deserto, porque lá Deus vai pedir para a gente usar isso para alguma coisa. Uma grande pergunta aqui, que eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já deve ter parado para pensar. A gente sabe que Deus, ele é infinito, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus está em todos os lugares, a presença de Deus preenche os céus e a terra. Então, a grande pergunta é, por que Deus precisa de uma casa? A gente está construindo um Mishkan, uma moradia para Deus. Será que Deus precisa de uma moradia? Deus precisa limitar a existência dele, que é infinita, numa casa finita? Para que serve essa construção do Mishkan? Uma das respostas é que, na verdade, a Torá ela não está em ordem cronológica.
a Torá está invertendo aqui a ordem dos acontecimentos. O Midrash explica para a gente que, na verdade, primeiro aconteceu o bezerro de ouro. A gente começou a aula falando um pouquinho, não foi... eu tive a intenção, não foi de forma casual, que eu falei das próximas parashiot, justamente era para chegar nesse ponto. A gente falou que primeiro vem a construção do Mishkan e depois fala sobre o bezerro de ouro. Na verdade, cronologicamente, ao contrário. Primeiro aconteceu o bezerro de ouro e depois foi a construção do Mishkan. Por que Deus inverteu a ordem? Porque Deus quer ensinar para a gente que antes de vir o problema, Deus já construiu a solução. Antes de vir a doença, Deus ele já trouxe para o mundo a cura. Quer dizer, o conceito do Mishkan já tinha sido criado. Por quê? Porque Deus sabia que vai vir o bezerro de ouro. Então, antes de vir o bezerro de ouro, ele já criou uma cura para o bezerro de ouro, que é justamente a construção do Mishkan. O Midrash ele fala que cada uma das doações, e mais do que isso, cada um dos kelim, cada um dos utensílios do nosso Mishkan, ele servia de capará, ele servia de expiação de algum erro do povo judeu, mas, em geral, toda a construção do Mishkan ela veio especialmente para consertar o que foi a construção do bezerro de ouro. Então, o Midrash fala para a gente o seguinte, que quando o povo judeu eles fizeram o bezerro de ouro, então foi o momento de desespero do povo, foi o momento que eles não pararam para pensar nas consequências dos atos dele, mas o que aconteceu na prática? A Shekhinah, a presença de Deus, que estava tão próxima do povo judeu, é como se Deus ele foi embora, como se a presença de Deus saiu de perto do povo judeu, tanto que Deus queria destruir o povo judeu. Deus falou para Moshe, Moshe, me deixa, porque eu quero destruir esse povo, eu vou fazer de você um novo povo. Moshe, ele subiu lá no Har Sinai, ele ficou lá implorando, Deus, por favor, perdoa esse povo, até que Deus falou, Salachti kidvarecha, olha, eu vou perdoar conforme as tuas palavras, conforme você está aqui 40 dias e 40 noites, rezando, implorando pelo teu povo, eu vou perdoar teu povo. Mas Moshe não estava satisfeito. O Midrash fala que Moshe falou, Deus, mas como que os outros povos do mundo eles vão saber que você perdoou a gente de verdade? Então, nesse momento, Deus falou, construam para mim um Mishkan, e a minha presença vai repousar aqui nesse Mishkan. Nesse lugar, vocês vão oferecer korbanot, eu vou receber, eu vou aceitar os korbanot de vocês, e isso vai mostrar para todos os povos do mundo que eu perdoei vocês de verdade. Então, os nossos sábios, eles trazem um paralelo lindo. O Midrash fala que, imagina um pai que ele estava bravo com os filhos, ele acabou se afastando dos filhos, mas ele ama tanto os seus filhos que ele aceita morar numa casinha pequena, mas contanto que ele volte a estar perto dos filhos. Então, o Mishkan representa a volta da proximidade com Deus. Deus tinha se afastado do povo judeu por causa do bezerro de ouro, mas a construção do Mishkan marca a volta da presença de Deus perto do povo judeu, essa conexão, esse amor que Deus sente pelo povo judeu, e a gente tem a nossa obrigação de que seja recíproco esse amor, a gente demonstrar, através do cumprimento da Torá, das mitzvot, que a gente também ama o Criador do mundo e a gente quer fazer a vontade dele. Então, o Deus ele começa aqui a Torá vai começar na Parashá falando primeiro sobre a construção dos kelim, todos os utensílios que vão ter dentro do nosso Mishkan. Então, vamos dar uma passada rápida, se sobrar um tempinho, a gente entra em alguns detalhes. O primeiro utensílio, que podemos assim dizer, talvez é o utensílio mais importante que tinha no Mishkan, é o famoso Aron HaKodesh, a nossa arca sagrada. Ficou famoso até no filme do Indiana Jones, né, Em Busca da Arca Sagrada. Na verdade, que tem uma história muito interessante que falam alguns diretores desse filme
eles foram... A lição de casa deles era fazer uma pesquisa, o que era esse Aron HaKodesh, para o filme não fazer, já que essa arca realmente existiu, para que realmente não fosse um fora muito grande, uma arca que não tem nada a ver com o que está na Torá. Esses diretores, eles começaram a pesquisar, começaram a se aprofundar, e eles ficaram tão encantados de estudar sobre o Mishkan, que eles acabaram se tornando Bnei Noach. O que são os Bnei Noach? São pessoas que querem seguir, eles não querem se converter para o judaísmo, mas eles querem seguir a vontade de Deus. Existem 7 mitzvot para todo aquele que quer seguir a vontade de Deus, de todos os povos do mundo. Dentro da Torá, a gente tem 613 mitzvot, mas todo aquele que quer seguir a vontade de Deus, ele pode cumprir as 7 mitzvot de Bnei Noach. Esses diretores do filme, aqui do Indiana Jones e a Arca Perdida, eles acabaram abrindo nos Estados Unidos e divulgando muito esse conceito dos Bnei Noach, e começou a aumentar muitas instituições de Bnei Noach nos Estados Unidos por causa disso. E uma outra ideia interessante, que a verdade que no segundo Beit HaMikdash não existia mais Aron HaKodesh. Por quê? Porque ele foi escondido antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Já tinham escondido o Aron HaKodesh e ele nunca mais voltou. Mesmo no segundo Beit HaMikdash, ele já tinha uma santidade menor, ele já não tinha o Aron HaKodesh durante toda a existência do segundo Beit HaMikdash. Aconteceu uma história muito interessante que é relatada no livro All for the Boss, tudo pelo chefe, e o Rav Yaakov Yosef Herman, ele, Zeher Tzadik Libraha, uma vez ele recebeu uma carta de um homem falando que ele estava fazendo uma escavação nos fundos da casa dele para fazer, eu acho que uma garagem, e ele tinha encontrado os utensílios escondidos do Beit HaMikdash. E aí ele perguntou: o que eu faço, Rav? Então o Rav também não sabia muito o que fazer. Ele escreveu uma carta para o Hafetz Haim, Rav Struel Meir HaKohen, Zecher Tzadik Libraha. A gente falou bastante dele ontem sobre Shmirat HaLashon. Então ele escreveu e falou: Rav, o que a gente faz? Então o Hafetz Haim pediu exatamente onde era a localização dessa escavação. O Rav Yaakov Yosef Herman mandou para ele a localização. O Hafetz Haim respondeu: esse homem está falando a verdade, ele realmente descobriu o lugar onde estão escondidos os utensílios do Beit HaMikdash, manda ele tampar de novo o buraco, porque não está na hora ainda de revelar esses utensílios para o mundo. Quer dizer, tudo isso aqui que está na nossa paraxá, isso está guardado, isso está escondido para Bezrat Hashem, no momento certo, quando vier o Mashiach, quando a gente reconstruir o nosso Beis Hamikdash, tudo isso vai ser revelado, e esse nosso Aron HaKodesh, que foi construído na época de Moshe Rabbeinu, ele vai reaparecer para trazer de novo todo o esplendor da casa de Hashem. Depois disso, desse Aron HaKodesh, dentro dele ficaram guardadas as Luchot, as 2 tábuas, tanto as primeiras tábuas, que foram quebradas por Moshe Rabbeinu, quando ele viu o bezerro de ouro, quanto as segundas tábuas que ele recebeu, quando ele novamente subiu no Monte Sinai. Também está guardado lá dentro o Sefer Torah, que foi manuscrito pelo próprio Moshe Rabbeinu, e sobre esse Aron HaKodesh tem uma tampa chamada de Kaporet, e aquela famosa tampa com os Kruvim, com anjos, que um está olhando para o outro, e, na verdade, esses Kruvim demonstravam o relacionamento de Deus com o povo judeu. Quando o relacionamento estava bom, os Kruvim eles estavam próximos um do outro, um olhando para o outro. Quando Deus estava bravo com o mau comportamento do povo judeu, acontecia um milagre aberto e esses anjos se viravam. Por que era um milagre aberto? Porque os anjos, eles não eram peças soltas dentro da tampa. Na verdade, a tampa ela foi toda martelada a partir de uma única peça de ouro. Quer dizer, é uma tampa de ouro maciço. Esses anjos não podiam se mexer porque eles estão lá feitos do mesmo pedaço de ouro, mas acontecia
esse grande milagre com o Aron HaKodesh. Depois disso, vem a Shulchan, que é uma mesa de madeira revestida de ouro, aonde eram colocados 2 fileiras de pães, 6 pães de um lado e 6 pães do outro. Acontecia um grande milagre. Esses pães, que na verdade eram pães que tem aqui, na verdade, eram pães de matzá. O que quer dizer isso? Eram pães não fermentados, que eram colocados, eles eram trocados todo o Shabat, eles passavam a semana inteira expostos, e mesmo assim, na semana seguinte, quando eles eram trocados, eles eram dados para os Kohanim comerem. Esse pão, ele estava com o mesmo frescor, como se ele tivesse acabado de sair do forno. Era um outro grande milagre que acontecia. Essa Shulchan representa a coroa do reinado. O Aron HaKodesh representa a coroa da Torá. Essa Shulchan representa a coroa do reinado. Depois disso vem a nossa famosa menorá, que a gente falou tanto sobre ela na nossa festa de Hanukkah. Essa menorá era feita também, foi um grande milagre. Ela era feita de uma única peça de ouro, ela tem um monte de detalhes, ela tem flores, ela tem botões, ela tem cálices, tudo isso martelado de uma única peça de madeira, e era uma menorá muito grande. Então, Moshe, ele não conseguia entender Deus, eu não entendi os detalhes de como faz essa menorá. Então, está escrito que Deus mostrou para ele uma menorá de fogo. Olha aqui o modelo para você fazer a menorá. Mesmo assim, Moshe não conseguia entender como ele deve fazer essa menorá. Então, Deus falou para ele, joga no fogo, e a menorá saiu pronta. Então, ele pegou o ouro e jogou no fogo, essa menorá já saiu completamente pronta. A grande pergunta é, se Deus sabe tudo, ele já sabe que Moshe não vai conseguir construir. Por que ele pediu para o Moshe construir? Deu todo esse trabalho, o Moshe tentou, não conseguia, ele mostrou a menorá de fogo, o Moshe ainda não conseguiu, ele mandou jogar no fogo. Por que não mandou desde o começo? Deus quer que a gente faça a nossa parte. Deus pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele quer que a gente faça antes a nossa parte, e ele completa tudo o que precisa. Se Moshe não tivesse tentado, o milagre nunca ia acontecer. Então, essa menorá também era uma menorá milagrosa. Depois, aquelas 3 coberturas, como a gente falou, um primeiro nível de cobertura, que era com linho e todos os tipos de lã. Depois, um segundo nível de cobertura, que era com pelo de cabra. E um terceiro nível de cobertura, que era o couro de carneiro junto com o couro de Tahash. Então, 3 níveis de cobertura, uma em cima da outra, com comprimentos diferentes. Óbvio que tem muitos segredos, tem muitos detalhes em cada um dos ensinamentos aqui. Depois disso, vem as tábuas de pé, que formavam o Ohel Moed, como a gente explicou, ficavam apoiados sobre bases de prata e ficavam travados também com barras revestidas de ouro. Vale a pena, quem não escutou, vale a pena escutar a aula que eu deixei gravado da Hidabrut Brasil, falando justamente dessas barras de travamento do Mishkan. Finalmente, a gente fala sobre a Parohet. A Parohet é aquela cortina que separava entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, entre a parte sagrada e o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde ficava o Aron HaKodesh. E só o Kohen Gadol, a pessoa mais sagrada do povo, no dia mais sagrado, que era Yom Kippur, podia entrar dentro do Kodesh HaKodashim. Se ele tivesse qualquer pensamento impuro naquele momento, ele morria na hora. E também tem como se fosse uma outra Parohet na entrada do Ohel Moed. Também não é todo mundo que pode circular lá, somente os Kohanim têm a permissão de entrar nessa área mais sagrada. Finalmente, a nossa Parashá fala do Mizbeach, que é um dos utensílios mais importantes, é o altar de sacrifícios, que era feito de madeira e revestido de cobre. E, finalmente, o pátio onde ficava
esse Mizbeach, onde ficava esse altar, e ele era fechado por fora com pilares e cortinas feitas de linho. Então, Bezrat Hashem, a gente deu uma passada geral, óbvio que tem muitos detalhes, mas o principal, quando a gente chega numa paraxá como essa, tem que saber, mesmo que não existe mais o Mishkan, a gente tem que tentar pegar quais são as lições para a nossa vida, para a gente construir o nosso próprio Mishkan, que a nossa casa seja um Mishkan, como Deus falou, façam para mim um santuário, Veshahanti Betoham, eu vou viver dentro de vocês, dentro do coração daquele que se purificar e quiser se conectar comigo. Shabbat Shalom.